Queria convidar os irmãos a estar lendo comigo para o senhor que está no livro de Atos, capítulo 7. Atos 7, versículo 58 ao 60. Meu Deus, não é fácil ficar aqui na frente não, pai. Quando você está sentado aí, você pensa, a igreja está vazia, né? Olha daqui de cima, vai ter uma multidão, gente. Que o Senhor tem misericórdia. Todos acharam? Atos 7, versículo 58 em diante. Oremos primeiro. Pai amado, Pai querido, Pai, a gente te exaltamos, ó Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, para podermos estar aqui reunidos. Juntamente, Senhor, como uma só voz, como um só corpo, clamamos a Ti, Senhor. Ministra nos nossos corações a Tua santa palavra, o Teu querer, Senhor. Pai, te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concedeu hoje, para podermos estarmos aqui, Senhor. Toma cada irmão em Tuas mãos, cada família representada, Deus, cada casamento, Senhor. Pai, livra, liberta, cura, restaura aqueles que estão precisando mais de Ti, Senhor. Que viemos ter sede de Ti diariamente, ó Deus. Não só nesse mês que é dedicado ao DIP, ó Deus, mas dando diariamente a nossa vida contigo, Senhor. Porque vida contigo é intimidade, ó Deus. E buscamos essa intimidade contigo, Pai, que viemos ter sede da Tua santa palavra, Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Podem se colocar de pé. Amém. Atos 7, versículo 58. Assim diz a palavra de Deus. E expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Deixa eu ter aqui. Como nós vimos, né, nesse pequeno vídeo, esse pequeno momento de realidade de muitos cristãos lá fora, né? Quando a gente pensa em perseguição, a gente não tem essa realidade no nosso olhar, na nossa mente, porque não está diante de nós. Mas eu confesso aos irmãos que se nós procurarmos, pararmos meia hora em frente ao computador, um tablet, algo que seja, que tenha acesso à internet, eu garanto que a vida de vocês muda, o pensamento muda, atitudes mudam. Durante a semana eu dei uma pequena estudada e tentando fazer algumas anotações para poder trazer algumas informações para os irmãos, mas eu confesso que a cada pesquisa, a cada lida, a cada vídeo, era moldada em mim um querer mais de Cristo em nossa vida. Amém. E ontem, que pela misericórdia do Senhor, eu consegui concluir um pequeno estudo. Agora eu sei que o pastor Sandro passa quando prepara alguns estudos para a igreja. Possamos dar mais valor a isso, que é difícil. Ontem eu terminando, né, concluindo, Deus me deu uma palavra, que foi esse livro de Atos. Estevão aqui está sendo apedrejado pelo povo, lançado à morte, perseguido pelos ali que estavam diante dele. Ele tinha todos os motivos para não amar aquele povo, os seus assassinos, seus causadores da sua morte. Mas nós vemos no versículo 60 que, com grande clamor, ele ora a Deus, não condenando aquele povo, não condenando os seus assassinos, não condenando quem liderava eles, mas sim pedindo misericórdia sobre a vida deles. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 60, parte C.
E tendo disto, parte B, Senhor, não lhe impute este pecado. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Qual foi a vez que você orou por aquela pessoa que pisou no seu calo? Qual foi a vez que você orou, que você clamou por aquela pessoa que chutou sua unha encravada? Qual foi a vez que você levantou um louvor com grande voz quando chutou a quina da parede com o seu dedinho do pé? Eu acredito que, pelo fato de ser humano, quase nenhum. Acredito que ainda tem os irmãos que oram, clamam, como Estevão fez. Agora, o que eu quero trazer aos irmãos hoje é a ferramenta que Deus nos dá em meio à perseguição, em meio à tribulação. Ele nos dá uma ferramenta de intimidade com Ele que vem a ser a oração. O que é a oração, irmãos? É uma conversa com Deus. É fruto da intimidade com Deus. Agora, a oração ela é eficaz quando nós queremos verdadeiramente, dependendo das circunstâncias, que ela é capaz de acontecer, que Deus é capaz de realizar essa oração na nossa vida. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês: você realmente acredita no poder da sua oração? Deus pode mudar vidas através da sua oração. Deus pode restituir a aliança através da sua oração. Oremos nesse sentido, perguntamos a nós mesmos, porque somos falhos, somos carne. Em meio à tribulação, em meio à perseguição, ela nos matricula na escola da oração. Quem aqui já orou com as contas todas pagas, com o carro novo na garagem, os filhos já tudo bem vivido, crescido, tudo bem encaminhado? Não tem uma preocupação, a vida tranquila? Quando foi que você orou assim? Quer ver uma oração, um crente ter vida com oração com Deus? Quando está sendo perseguido, quando está sem emprego, a crise bateu na sua casa, a doença bateu na sua família, e aí você dobra o joelho. É aí que a perseguição nos matricula na escola da oração. E nós adentrarmos nessa escola, nós somos colocados como alunos diariamente, exercendo ali a oração diariamente. Mas essa perseguição ela é contínua em nossa vida. Como foi visto aqui no vídeo, tem homens e mulheres que sussurram. Ao sussurrar louvor, ao sussurrar a palavra do Senhor, ao sussurrar um grito de clamor, um pequeno suspiro por nome de Deus, são mortos, são entregados aos cativeiros, são entregados às cadeias, são entregados ao mártir. Nós podemos clamar em meio à tribulação na nossa vida diária, nós podemos clamar dentro das nossas casas, nós podemos clamar aqui nessa igreja, nós podemos clamar aos quatro cantos da rua. Temos clamado? Temos orado? Temos colocado em prática a oração diária contínua em prol dos seus, dos nossos irmãos? Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu e não sei como acabou surgindo o assunto de evangelismo, missões, e ali ele falando que Deus tocou no coração dele de fazer missões, e ele sonha ir para a Europa, ele sonha ir para os Estados Unidos, países fora do Brasil, obviamente. E quando eu falei para ele, cara, você está olhando para tão longe, você já olhou um pouco mais para perto? Você já olhou para a sua casa, você já olhou para o seu vizinho, você já olhou para a sua rua, você já olhou para o seu bairro, você já olhou para a sua cidade? Antes de você pensar em ir lá fora, ore pelos seus aqui. Ore pelo que está ao nosso redor. Hoje temos a Manu, que pratica esse ato de fé, que vive debaixo de orações, porque se não é oração na vida dela, eu não sei de mais nada. Se não é Deus na vida dela, eu não sei de mais nada. Porque uma garota jovem, uma vida inteira pela frente, se você pegar de 100, 2 vão se entregar a Deus.
vão fazer o que ela está fazendo? Quantos de nós temos feito? Quantos de nós temos orado pela vida dela? Não só pela dela, de outros, como foi falado aqui, os demais colegas lá, fazendo evangelismo, sendo perseguido em tribos. Quando a gente fala, quando a gente vê vídeos, a gente vê Coreia do Norte, é o ponto principal. Mas também tem aqui no Brasil. Temos aqui na nossa igreja uma menina que se colocou à vontade do Senhor, uma mulher que se colocou à vontade do Senhor para fazer o evangelismo lá fora, tendo colocado, sabendo dos seus riscos, colocando a sua vida em risco, mas por amor a Deus. E não há perseguição lá? É só na Europa? Não, é aqui também. Assim a Bíblia também fala que Estevão estava sendo perseguido pelos seus ali. E foi lançado à morte, e sendo lançado à morte, morreu com um sorriso no rosto. Foi para casa com um sorriso no rosto. Não condenando os seus assassinos, mas clamando pela vida deles. Aleluia. A oração, ela nos ensina que não há vitória sem oração. A peleja nos ensina isso. Você está fraco, está difícil para você, clame a Deus, louve a Deus, porque Deus falou que não vai ser fácil. Jesus Cristo nos ensinou isso. E é assim diariamente a vida do crente. Devemos orar em todo o tempo, apesar das circunstâncias, não somente nos momentos em que o calo aperta, mas orar quando nós estamos bem, quando a nossa vida financeira está bem, quando aparentemente não tem perseguição, porque um crente verdadeiro está sempre sendo perseguido, é na sua mente, é no seu coração. Às vezes a perseguição vem de dentro de casa e você não consegue enxergar. E a perseguição, ela vem suave. Quer ver um exemplo? Fala para o seu parente não crente que você vai para a igreja para o domingo, no sol, um dia de sol, ele fala, para a igreja de quê? Vamos para a praia. Fala para o seu amigo que você não vai no churrasco da empresa porque você tem compromisso na igreja. Que igreja? Vai semana que vem. Eu vejo isso como uma perseguição. Quantas famílias foram entregues ao mártir, sendo perseguidas em oração por nós? Recentemente, eu estava até conversando com o irmão Davis, não muito longe do Brasil, aqui do lado, um país vizinho, o México, tem um pastor por nome Adolfo. Hoje ele foi perseguido na sua vida, se entregou a Jesus, e ao se entregar por Jesus ali, ele começou a pregar o evangelho, e tem uma parte da sua vida que ele relata que está ali cultuando com seus irmãos, e a polícia adentrou a sua casa e levou em cativeiro. Ali em diante a sua vida foi só perseguição, mas ele em momento nenhum você vê ele querendo parar, mas sim orando, sim jejuando, sim clamando, sempre em clamor pelos seus, por ele, pelos seus agressores. A nossa vida tem que ser em oração constantemente, irmãos. Sem oração não há vitória. Tem um versículo em Romanos, queria mostrar aos irmãos. Esqueci de anotar esse, peço desculpa. Romanos 8. Tem um outro aqui que é bom, que também deixei anotado. Ai, meu Deus do céu. Ao viver assim, né, pastor? Ao viver assim. Romanos 8:35 diz assim: quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
E eu vendo isso, olhando isso, perseguição, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada. O que vai nos separar do amor de Deus? O que vai nos separar da nossa salvação? O que vai nos separar de ter intimidade com Deus? Será uma dessas coisas, irmãos? Será um desses motivos que nós usamos diariamente para não orar? Será um desses motivos, Senhor, eu não tenho roupa nova, Senhor, eu não tenho carne boa na mesa, Senhor, eu não tenho uma sandália boa? Será um desses motivos que vai separar você de vir para a igreja? Será um desses motivos que vai te separar de jejuar com o seu cônjuge? Será um desses motivos que vai fazer você parar de orar com a sua família? Porque a Bíblia vai falar, a Bíblia fala que somos mais que vencedores. Mas todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. E se nós dissemos que somos discípulos de Cristo, temos que colocar em prática. Em 1 Coríntios 13, a carta do amor, acredito que todos conhecem, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse a toda minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu coração para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Esse é o amor que Estevão nos ensina. Esse é o amor que devemos exercer diariamente em nossas vidas. Essa deve ser a nossa oração constantemente. Porque se nada disso, podemos estar aqui domingo a domingo, podemos estar jejuando, podemos estar doando, fazendo ação aos pobres, mas se não tivermos a vida que Estevão teve, o amor que Estevão tinha no seu coração, nada disso adiantará. Naquele grande dia, você não vai ouvir o que nós queremos, nós não iremos ouvir. Apartai-vos de mim, isso sim é o que nós ouviremos. Então, irmãos, em meio a tanta perseguição em nossas vidas, em meio a tantos obstáculos, labuta, que existe diariamente no nosso dia a dia, estejamos orando, estejamos exercendo a prática da oração, porque sem a oração o crente não suporta uma dificuldade, sem a oração nós não conseguimos ser salvos, sem a oração nós não chegamos a Deus, sem a oração nós não temos intimidade com Deus. Porque assim como nós estamos aqui juntamente, é assim a nossa oração com Deus. É quando nós paramos, largamos as coisas mundanas, largamos as coisas carnais e dedicamos a nossa vida com Deus, dedicamos uma conversa com Deus, dedicamos a ouvir o que Deus tem para falar com nós. É assim que tem que ser nas nossas vidas. No versículo, em Salmos 44, versículo 22, diz assim: sim, por amor de ti somos mortos todos os dias,
somos reputados, somos ovelhas para o matadouro. Todo dia morre um crente, a cada segundo, a cada minuto, a cada momento, a cada dia. Cristãos estão sendo mortos, cristãos estão sendo perseguidos, torturados. E o que nós temos feito por ele? Muitas das vezes a gente fala, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem em boca. Ore, oremos, como a sua igreja, como o seu corpo, como a sua voz. A oração do justo muito vale, muito é ouvida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então oremos, irmãos, botamos em prática o que Jesus Cristo nos deixou, o amor ao próximo, o Espírito Santo. Ele nos orienta, nos guarda e nos cura, mas basta nós orarmos, dobrarmos nossos joelhos e clamar a Ele: Pai, fala conosco, Pai, nos orienta, Pai, nos perdoa. É assim que deve ser a nossa oração. Pedimos o amor verdadeiro de Deus em nossas vidas, porque esse foi o amor que Estevão colocou em prática no seu leito ali de morte. Esse foi o amor que Estevão nos ensina diariamente. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver exemplos de homens sendo entregues à morte, exemplos de homens sendo perseguidos, mas nenhum deles, em nenhum momento você vai ver eles murmurando, sim proclamando o amor de Deus e sim exaltando o amor de Deus. Em todo momento você não vê nenhum discípulo de Jesus Cristo sendo reclamão, sendo humilhado e reclamando, muito pelo contrário. Pedro, ao decorrer da sua morte, ele tinha tamanha fé em Deus e reconhecia a grandiosidade de Deus sobre a vida dele, que não se deixou morrer igual a Deus. Falou: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser igual ao meu Jesus Cristo. Então é isso que Jesus fala conosco. Quando eu vi esse versículo de Estevão, eu falei: meu Deus, isso é tremendo. O homem está sendo apedrejado, o homem está sendo perseguido, ele está sendo humilhado, ele está sofrendo aos poucos. E mesmo assim ele clama pelos seus assassinos. Não impute a ele esses pecados, Senhor. Quando foi que nós oramos pelos nossos acusadores? Quando foi que nós oramos por aqueles que nos apontam dedo? Quando foi que nós oramos por aquela pessoa que, como eu falei antes, pisou no sol encravada? Quando alguém falou mal de você, quando foi o dia que você foi lá e deu um abraço nela? Nós somos falhos, irmãos. Eu acredito que muitos já fizeram isso, mas às vezes a gente falha muito na oração. Eu sou um deles. Falho muito. Ainda tenho que colocar muita coisa em prática. Ainda tenho que exercer muito mais a nossa oração como família, como homem, como líder da minha casa, como marido, como pai. Mas hoje ainda, Deus ainda nos mostra, nos dá oportunidade, ainda dá tempo, ainda nos dá a oportunidade de estarmos colocando a nossa vida com Deus em prática, irmãos. Que Deus possa tocar no coração de cada um de nós, irmãos, mas tenhamos vida com Deus, tenhamos experiência em oração com Deus. É o que está faltando, é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos, irmãos. Amém? Somente até aqui.